Bom, pessoal, seguimos com mais uma aula sobre soluções, mas hoje a gente vai falar sobre a diluição dessas soluções. Então, antes de tudo, é importante a gente frisar que a diluição de soluções é uma prática muito comum. A gente usa diluição de soluções para remédios, a gente usa em produtos de limpeza, então a gente está sempre trabalhando com essa diluição. O que seria, então, essa diluição de soluções? Consiste no acréscimo de solvente à solução. Quando a gente coloca mais solvente, a gente vai deixar essa solução mais diluída. Frisando que a quantidade de soluto permanece constante. A gente vai adicionar apenas solvente. Mas ainda que seja apenas uma adição de solvente, a concentração da solução vai ser alterada. Mas como que a gente sabe isso? Então, a gente vai voltar a um conceito que a gente viu na aula anterior. A fórmula de concentração em massa. Quando a gente está calculando a concentração em massa, a concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, se a gente altera o volume de solução, a gente vai alterar essa concentração. Vamos a dois exemplos. Se eu tiver 1 grama de soluto em 1 litro de solução, a concentração desta solução vai ser 1 grama por litro. No entanto, se eu tiver este mesmo 1 grama de soluto dissolvido em 10 litros de solução, a minha concentração passa a ser 0,1 grama por litro. Vejam que a quantidade de soluto não foi alterada. A única alteração foi no volume da solução, mas tivemos então mudança no valor da concentração. Para continuar com os nossos próximos conceitos, eu vou destacar para vocês aqui que a gente vai usar esses dois índices. Sempre que aparecer o I, a gente está falando de uma condição inicial. E sempre que aparecer o F, uma condição final. Como assim? Vamos considerar uma solução que já esteja preparada. Esta é a nossa condição inicial. Se a gente adicionar solvente nesta solução, a gente vai mudar a concentração para uma condição final. Assim sendo, pensando na mesma fórmula de concentração em massa, a gente vai ter o quê? Concentração inicial é igual a massa inicial dividido pelo volume inicial. E concentração final é igual a massa final dividido pelo volume final. Lembrem-se que a gente disse que a quantidade de soluto permanece constante, certo? Se a quantidade de soluto permanece constante, a massa inicial é igual à massa final. Então, se a gente rearranjar essa expressão para que ela se torne mais útil para a gente vai chegar à seguinte equação. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, certo? E, apesar de estarmos falando de concentração em massa, tenham em mente que o mesmo raciocínio pode ser usado para soluções em que a concentração é expressa em quantidade de matéria, ou seja, em mol. Como assim? Quando a gente está falando em concentração em massa, a quantidade de soluto permanece constante em massa. Quando a gente está falando em concentração em quantidade de matéria, a quantidade de soluto continua permanecendo constante, ela só vai ser expressa em uma outra unidade, em número de mols. Então, a gente pode usar exatamente a mesma fórmula. E, por fim, é importante destacar que, desta forma, usando esses cálculos, a gente pode fazer os cálculos para preparar soluções menos concentradas, ou seja, soluções diluídas, a partir de soluções mais concentradas.
que eu tinha para passar para vocês desse conteúdo era isso, e a gente se vê numa próxima.